Boa noite, meus amigos do Facebook, aqui da página A Hora da Democracia, Igor Altíssimo aqui, e hoje nós vamos fazer um especial Eleições 2020, Eleições Municipais Brasileiras 2020. Nós vamos começar discutindo um tema que eu já até fiz a live sobre ele, só que eu fiz a live, eu tinha esquecido de ligar o microfone, então não saiu nenhum áudio. Então hoje nós vamos refazer a discussão sobre o poder, a influência das milícias na política brasileira, no Estado brasileiro, principalmente com a crescente influência desse poder paramilitar, paraestatal no Estado brasileiro. Com a eleição do Jair Bolsonaro, teve um crescimento absurdo. Podemos dizer que a milícia agora controla a presidência da República, controla o presidente da República. Então nós vamos discutir como que esses grupos estão se organizando, se preparando para as eleições de 2020, qual que é o risco disso nessa eleição e o que é possível nós fazermos, nós prepararmos para nos defender da ascensão desse poder paraestatal, paramilitar na política brasileira, né? Então, começando discutindo esse tema, falando um pouco sobre o que é a milícia. A milícia é justamente essa organização paramilitar, paraestatal, criminosa, paralela ao Estado, que ganha poder, ganha influência, principalmente em comunidades mais periféricas, quando o Estado se omite, se ausenta de fornecer serviços básicos para aquela comunidade. E aí você tem a ascensão de grupos de influência que vão se aproveitar dessa ausência do Estado, se aproveitar dessa fraqueza do Estado em fornecer esses bens, esses serviços àquela comunidade, e vão passar a controlar aquelas pessoas, tanto fornecendo esses serviços em troca de absurdos dinheiros, de corrupção, de caixa 2, e também exercer ali poder, terrorismo e controle sobre aquelas comunidades. Uma característica, e esses grupos de milícia, eles tiveram grande desenvolvimento, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro. Era um fenômeno social brasileiro muito restrito ao Rio de Janeiro, mas você encontrava outros estados. Hoje o Estadão fez uma reportagem especial sobre esse tema, e ele identificou que hoje no Distrito Federal e em 23 estados você tem organizações com estruturas de milícia que já assumem poder, mas elas tiveram um grande desenvolvimento original, principalmente no Rio de Janeiro, e muito durante o período do governo militar. O governo militar ele se utilizava muito desses grupos de terror, esses grupos paramilitares, para realmente manter ali controlada aquela população que não tinha acesso a bens sociais, em um período que direitos sociais acesso aos direitos sociais era muito mais restrito do que hoje. Hoje ele é restrito não por ausência de previsões de garantia desses direitos, mas por ineficiência do Estado em garantir, ou falta de interesse do Estado em garantir esses direitos. E aí surgiram e desenvolveram esses grupos paramilitares. Uma característica dos nossos grupos milicianos é que muitos são formados por ex-policiais. Então, muitos ex-policiais, eles acabam aderindo a esses grupos paramilitares, principalmente, e assim vamos ser críticos, né? Porque a polícia militar, não desqualificando o trabalho dos militares, mas a polícia militar no Brasil, ela é extremamente mal estruturada do ponto de vista de estrutura do governo. É exigido dos policiais militares, e eles são colocados em uma condição de super-heróis, de atenderem um
uma exigência social de segurança em uma sociedade extremamente injusta, extremamente desigual, atender uma demanda de segurança impossível, milagrosamente impossível, e são precariamente remunerados por esse serviço. Os militares, principalmente de baixa patente, são extremamente mal remunerados por esse serviço. Então, colocada essa mentalidade de super-herói, de um trabalho impossível de ser alcançado nas exigências e condições que são colocados para os policiais, eles acabam com origem nessas comunidades, eles voltam para essa comunidade já na postura e na posição de milicianos. Existem, e essa milícia no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, chega a estruturas de poder muito alto, muito elevadas, mas a origem dela é ali embaixo, principalmente de origem de ex ou policiais em ativo. E esses grupos milicianos, uma característica deles que os torna tão difíceis de combater, muito mais do que o combate a outros tipos de crime organizado, como tráfico ou roubos, e muito mais do que o combate a esses crimes, que já é difícil na estrutura policial brasileira, na estrutura do Estado brasileiro, já é um combate de uma segurança difícil. Combater as milícias é um problema que o Estado não detém hoje de estruturas e meios e condições de combater. Mais para o final do vídeo nós vamos discutir isso, se a justiça eleitoral está em condições de precaver e de limitar a crescente participação política de grupos milicianos, e não está. Mesmo a estrutura policial também não está em condições de combater essas organizações milicianas criminosas. Por quê? Como elas se originam das portas dos fundos das estruturas do Estado, elas exercem poder dentro das estruturas do Estado. Então, um grande exemplo disso é o assassinato da própria vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Um assassinato que já há anos depois da sua ocorrência, as investigações ainda estão em andamento e sofrem inúmeras dificuldades de prosseguir. Por quê? Porque essas pessoas ligadas a esse assassinato, elas controlam as estruturas de poder e elas fazem de tudo para barrar essa investigação. Então, quando elas assumem o controle dessas estruturas de poder, elas já não mais são fáceis de combater, já não mais são um tipo de crime fácil de ser combatido, de ser investigado, de ser reprimido. E essas milícias, pela sua própria natureza, pela própria estrutura de organização delas, o interesse pela participação política, por mais participação dentro das estruturas do Estado, é natural para essas estruturas de poder, essas organizações criminosas. Para o tráfico, por exemplo, ou para organizações de roubo, exercer influência dentro das estruturas do Estado já não é um objetivo primordial dessas organizações criminosas, mas para as milícias é essencial, até mesmo para a sua permanência e existência, que elas possam exercer poder dentro da política. E quando esse miliciano sai de uma postura criminosa, de uma postura corrupta, de corrupção dentro do Estado, para uma posição de candidato político, ele se transforma. Ele já não é mais aquele corrupto, aquele elemento do Estado corrupto, aquele terrorista que exerce poder e exerce influência pelo medo. Ele passa a ser um exemplo de liderança comunitária e social que está ali para garantir aqueles direitos que o Estado não tem condições de garantir o acesso daquelas comunidades em situações extremamente precárias a bens e serviços que eles não teriam condições de ter acesso
porque o Estado não lhes garante acesso a esse serviço. Então, quando esse miliciano... Então, a complexidade da organização miliciana brasileira, ela é justamente por causa dessa existência dual, dessa existência em duas condições que existe a milícia brasileira. Ela existe na condição de organização criminosa, de organização terrorista mesmo, que exerce poder pelo medo, pelo terror, pelo terrorismo nessas comunidades, mas ela também existe numa posição legal, numa posição que ela passa a exercer controle sobre aquela comunidade quando eles vão se inserir dentro das estruturas políticas do Estado. E isso não é algo recente, não é algo novo. Isso já acontece desde a década de 90, o início da década de 90, que vereadores e até vereadores de cidades importantes, cidades consideráveis no Rio de Janeiro, conseguiram ser eleitos com o poder e a influência das milícias. É algo novo hoje que esta forma de organização criminosa, ela está saindo do Rio de Janeiro e exercendo grande influência em outros estados e até mesmo na política nacional, não já mais algo restrito ao Rio de Janeiro, e está em rápida ascensão na política, na influência na política nacional e em outros estados. O Estadão, como eu já falei aqui, identificou organizações semelhantes à milícia em pelo menos 23 estados e o Distrito Federal, não tão grandes e não tão influentes quanto do Rio de Janeiro, mas também em perspectivas de crescimento para a próxima eleição. E essas estruturas milicianas, elas estão, a gente pode dizer que elas estão no controle do governo nacional. A relação, a influência das milícias sobre o governo Bolsonaro já não é mera especulação ou teorias de conspiração. Por quê? Porque nós já temos grandes indícios e grandes evidências de que Bolsonaro, ou pelo menos a sua família, tem íntimas relações com milicianos. Flávio Bolsonaro é famoso por ter premiado e participado de reuniões até mesmo de corrupção, em atitudes suspeitas, em condições suspeitas de relacionamento com milicianos. Nós vemos desde o Queiroz também a ligação da família Bolsonaro com envolvimentos escusos da milícia. E esse envolvimento já não é mais mera especulação. E o poder da milícia é que isso não vai chegar tão facilmente a ser investigado. No Rio de Janeiro, o hoje deputado federal Marcelo Freixo, ele foi um dos responsáveis por instaurar a CPI das milícias no Rio de Janeiro. Diga-se, o Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro fizeram discursos e foram publicamente se opuseram à instauração e à conclusão do relatório das milícias. Nessa época ainda o Jair Bolsonaro era deputado federal. Ele fez um pronunciamento dizendo que isso era uma perseguição a pessoas que exerciam importante trabalho nas comunidades, e essa sempre foi a perspectiva do presidente Jair Bolsonaro em relação a muitos casos de milicianos. Ele teve sempre essa perspectiva que são pessoas que exercem um importante trabalho na sociedade, e isso principalmente quando se relacionava, pasmem, com grupos de extermínio, que é uma outra face da milícia também, o exercício de poder por meio do terrorismo. E esses grupos de extermínio agem matando e perseguindo os opositores políticos desses grupos. E o Jair Bolsonaro já fez discurso dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, em favor desses grupos armados,
desses grupos milicianos armados. Na época, ele estava se referindo a um grupo na Bahia, que estava sendo investigado e conhecido pela prática de homicídios, né, de homicídios mesmo, e o presidente apoiou essa conduta, dizendo que enquanto o Estado brasileiro não instituir a pena de morte, esses grupos de extermínio serão bem recebidos em seu estado. Na época, ele, como representante do estado do Rio de Janeiro, e dando apoio a esses grupos. Então, esse tipo de postura, esse tipo de perspectiva é um risco tremendo ao Estado brasileiro, à República Brasileira e à democracia brasileira. Permitir que grupos paramilitares, paraestatais, terroristas ajam e atuem livremente dentro do país, exercendo poder e influência por terrorismo, por medo, nas escusas e na omissão do Estado em garantir os direitos básicos e fundamentais do indivíduo, é um risco enorme para as estruturas políticas brasileiras tão frágeis, que não se estruturaram completamente com a redemocratização. Esse risco é enorme. Por quê? Porque faz o Estado refém de uma estrutura de poder à margem do Estado, marginal mesmo, terrorista, criminosa, que é o poder das milícias, em uma perspectiva, e deixa o cidadão desamparado, porque quem vai ser atendido por essas estruturas criminosas de poder que estão se desenvolvendo no Brasil serão só aqueles que têm ligações com essas famílias, aqueles que são considerados inimigos ou oponentes políticos dessas organizações criminosas serão perseguidas, que é a ideia, que é a estrutura ou a propaganda, a ideologia por detrás do governo do Jair Bolsonaro. A perseguição aos oponentes, a perseguição à oposição e mesmo a um governo pelo medo, pelo terrorismo. Isso está por detrás do discurso bandido bom é bandido morto, porque esse bandido bom é bandido morto é um discurso de exceção, porque o bandido que é bom morto é só aquele bandido que é oposição ao governo Bolsonaro, porque o bandido que é amigo, o corrupto que é amigo, o corrupto e o terrorista que age em favor da ideologia terrorista e de exceção do governo, não é bom morto, é bom vivo e continuando a exercer cada vez mais poder dentro dessa estrutura ilegítima. Então é algo extremamente assustador que esses grupos de milícia, esses grupos de governo, de poder marginais, venham ganhando cada vez mais acesso às estruturas de poder dentro do governo Jair Bolsonaro. A gente pode dizer que hoje a milícia elegeu um presidente, a milícia carioca elegeu um presidente, elegeu um governador do Rio e elegeu um prefeito do Rio, milícia carioca. E já partindo para o tópico de que se a justiça eleitoral tem condições de reprimir essa ascensão política das milícias, é evidente que não, né? E aqui já começando por quê? Porque a justiça eleitoral não conseguiu reprimir fake news nas eleições. A eleição de 2018 foi bombardeada, foi completamente conduzida pela atuação de milícias digitais, e aí um outro tipo de milícias que tem surgido no Brasil, as milícias digitais, grupos organizados na internet, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, grupos que se organizaram para espalhar e disseminar notícias falsas, perseguir oponentes políticos, e estruturar e conseguir estruturar uma eleição de exceção, uma eleição conduzida
na base da mentira, na base da informação falsa, na base da perseguição ao oponente, na base da milícia e do terrorismo digital mesmo. Não foi a primeira vez que isso foi estruturado, né? Nós temos exemplos disso em outras eleições em outros países, nós podemos dizer desde do referendo do Brexit na Inglaterra, passando pela eleição de Trump em 2016, mas no Brasil a escala da proporção do que isso aconteceu foi sem precedentes, mesmo nesses outros exemplos foi sem precedentes ao redor do mundo, e esse tipo de milícia a Justiça Eleitoral já não teve condições em 2018 de reprimir. A ascensão política dos milicianos na candidatura não existe hoje condições da Justiça Eleitoral, da Justiça brasileira reprimir ou conter esse crescimento desses grupos criminosos na política. Não tem, né? E isso é uma resposta que especialistas consultados pelo Estadão, pelo The Intercept Brasil e por outros jornais que fizeram matérias sobre esse assunto, todos eles são uníssonos em dizer: a justiça brasileira hoje não tem condições de reprimir esses grupos. Primeiro, que a polícia não tem condições de combater, como nós já afirmamos aqui, a polícia ela é refém desses grupos, porque vários componentes deste grupo dentro dessas organizações milicianas tiveram origem nas estruturas policiais, nas fileiras policiais brasileiras, militares ou civis, né? Então os órgãos de polícia não têm. Especialistas em segurança pública dizem que para combater essa ascensão miliciana, principalmente quando elas deixam o Rio de Janeiro e já passam a exercer poder em outros estados da federação, seria necessária a atuação da Polícia Federal. E a Polícia Federal, sob o controle de Moro, do ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, que é uma marionete do presidente Jair Bolsonaro. Isso já ficou claro, né? Depois a gente vai fazer outras lives aqui falando sobre o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro é uma marionete do presidente da República, com ele na gestão da Polícia Federal. A Polícia Federal não vai agir para perseguir e combater as organizações milicianas. Nós já tivemos evidências disso, que a Polícia Federal não está agindo em nada para investigar o envolvimento do Flávio Bolsonaro com os milicianos. Não está agindo em nada, né? Não está agindo em absolutamente nada. O ministro Sérgio Moro está completamente protegendo e acobertando as condutas ilícitas que envolvam, mesmo que indiretamente, os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Então nós não temos como perspectiva de que a Polícia Federal vá agir para combater a atuação dos milicianos. As polícias civis dos estados, como a gente afirmou, não tem estrutura para isso, principalmente para agir quando você tem uma organização que já cresce para além das fronteiras estaduais. Nós não temos estrutura policial estadual com condição de reprimir a atuação dos milicianos. Veja o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, que a investigação já se prolonga por vários anos e ainda nós não temos perspectiva de ser concluída. Nós temos vários, já foi elucidado, já foi reunido vários indícios, várias comprovações que envolvam pessoas, até mesmo direta e indiretamente relacionadas à família do presidente Jair Bolsonaro, mas que a partir daí a investigação encontra óbices para prosseguir, que são, na prática hoje, nas condições atuais do governo brasileiro, políticas brasileiras, intransponíveis. Não tem como você passar dessas barreiras que estão aí hoje controlando a estrutura de governo nacional. Então a polícia não tem.
E a justiça eleitoral em si, especialistas, procuradores da justiça eleitoral, dando entrevista, eles afirmam que a justiça eleitoral tem dois mecanismos, hoje tem dois mecanismos que poderiam ser utilizados para reprimir as candidaturas de milicianos, que é a impugnação, a diplomação, e esse é um instituto que já existe há muito tempo, e é um instituto que é utilizado depois da eleição. Depois da eleição, tem um período, tem um prazo, qualquer outro candidato ou cidadão pode impugnar aquela candidatura se identificar que aquele candidato eleito foi eleito com abuso do poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder social. Se aquele candidato que foi eleito, ele utilizou de poder econômico ou utilizou, por exemplo, do poder da milícia para ser eleito, você pode impugnar aquela diplomação, você pode impugnar aquela candidatura. Esse é um instituto a posteriori, é um instituto que demora, aquele candidato que foi eleito vai assumir o cargo enquanto se processa essa impugnação, vai se manter no cargo enquanto se processa essa impugnação, e é um instituto extremamente lento, é um instituto que exige prova robusta e rígida de que aquele candidato foi eleito com a utilização desses meios corruptos e abusivos que geraram uma injusta concorrência com os outros candidatos. Então é um instituto difícil, é um instituto enrijecido. Como eu falei, as milícias controlam as estruturas de poder. Como que você vai reunir evidências rígidas para impugnar, e mesmo a posteriori, aquele candidato miliciano que já tinha poder ilegal, já tinha poder ali daquela estrutura de organização ilegal que é a milícia, ele vai assumir o cargo, já vai estar numa posição de poder político legal, legitimada, né, entre aspas, pelo formalismo do Estado. E como que você vai combater, retirar aquele candidato já eleito pelo meio da impugnação àquela diplomação? É um meio enrijecido, existe, mas é um meio enrijecido e que vai se mostrar muito ineficiente para isso. Veja-se a quantidade de elementos, de indícios que existiu da relação da campanha do presidente Jair Bolsonaro com recursos escusos, com poder econômico escusos, que financiaram a milícia digital da sua campanha e de vários outros políticos ao redor da eleição de 2018. E a Justiça Eleitoral não consegue, não tem estrutura, não tem elementos para poder de forma segura impugnar essa candidatura, porque essas pessoas controlam o Estado. Elas já não estão mais à margem do Estado, elas controlam o Estado, elas controlam essas estruturas. Não é possível mais combatê-las de dentro dessa estrutura. Um outro instituto que é possível utilizar para tentar combater essas candidaturas de grupos milicianos é a gente já conhecida, né, que ficou muito famosa aí na eleição de 2018, que é a lei da ficha limpa. Mas a lei da ficha limpa, ela exige que aquele candidato já tenha uma condenação, pelo menos em 2 instâncias, já tenha uma condenação por um órgão colegiado que o impeça, que aí você vai poder impugnar com base na lei da ficha limpa essa candidatura. É um instituto que não serve para isso. Não serve para isso. A gente pode dizer que porque em 2018 esse instituto impediu a candidatura do ex-presidente Lula, mas só serviu até hoje. Não foi só ele que foi impedido de se candidatar, mas de grande repercussão foi só ele. E foi impedido de candidatar por causa da lei da ficha limpa. É um instituto que os juízes interpretam das mais diversas formas. A interpretação de que o ex-presidente Lula não poderia candidatar foi algo quase que exclusivo para o ex-presidente Lula,
porque em vários outros casos a divergência, alguns juízes aplicam, alguns juízes não aplicam daquela forma, alguns juízes concedem a possibilidade dele se candidatar pendente dessa revisão por um outro tribunal superior. Não é claro isso. E além disso, já exigir uma condenação em segunda instância. Nós estamos falando nessa live aqui inteira da dificuldade de se investigar, da dificuldade de se punir, de se julgar alguém ligado ao grupo miliciano. Exigir que se tenha uma segunda condenação, uma confirmação de condenação para impedir esse candidato de se candidatar ou de ser eleito, é pedir demais. Não vai existir, não vai ser comum e vai ser completamente ineficiente. Então esses dois institutos que a Justiça Eleitoral tem hoje, que poderiam ser utilizados para impedir a candidatura de algum miliciano, são completamente ineficientes. Lembrando que em 2018 a Justiça Eleitoral não conseguiu impedir a atuação das milícias digitais. O discurso no dia da eleição, o discurso da então presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, no dia da eleição mostrando completamente despreparo, os repórteres perguntando para ela. Naquele dia, o candidato, o filho do candidato a presidente, o filho do Jair Bolsonaro, publicou na sua conta de Twitter, fez notícias falsas, uma notícia falsa, reproduziu em sua conta do Twitter uma notícia falsa, e a Justiça Eleitoral não teve meios de impedir e coibir isso, e não vai atuar contra essas pessoas que controlam essas estruturas de poder, não vai. Então, Igor, como que nós vamos fazer? Nós vamos nos sujeitar à milícia, nos render, sujeitar a milícia? O meio que eu vejo para combater a milícia é a democracia. É somente o eleitor consciente, o eleitor que veja por detrás da máscara faliciosa, da máscara dessa estrutura, desse miliciano que está ali se candidatando, que veja além disso, veja quem ele é, não veja aquela imagem que o presidente Jair Bolsonaro quer que ele veja, de uma pessoa necessária e útil, que atende uma demanda social. Não, ele é um criminoso, é um terrorista que atua à margem da lei, atua ali para exercer poder e controle sobre aquela comunidade, quando o Estado, por precariedade, por falta de interesse, não atende aquelas demandas daquela comunidade. Se o eleitor perceber isso, conseguir perceber isso, se a gente conseguir atingir o eleitor e mostrar para ele a falsidade, que aquilo ali não vai resolver os problemas dele, que aquilo ali só vai deixar ele refém de um criminoso e de um terrorista, e convencer esse eleitor que existem candidatos com propostas que realmente irão atender às necessidades daquela sociedade, daquela comunidade, nós vamos conseguir impedir que a milícia assuma o controle do Brasil. Hoje a situação pode parecer catastrófica, hoje a situação pode parecer que não vai ter solução, mas existe solução. E a solução é realmente o voto consciente. A solução é que a gente consiga conscientizar as pessoas de que o voto é importante, de que votar naquela pessoa só porque o pastor da igreja que ela acompanha, o pastor da igreja que ela vai, que o seu vizinho falou, ou que aquela pessoa que exerce poder dentro daquela comunidade disse para ela votar, que isso não vai resolver o problema. Isso não é ser uma pessoa boa, isso não vai ser útil e não vai resolver, vai tornar ela refém
de uma estrutura terrorista de Estado, de uma estrutura terrorista de poder, que não vai atender não vai mudar de nenhuma forma a condição de vida dela. Bem, era isso que eu tinha a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Fiquem ligados que vão ter mais lives aqui especiais sobre a eleição brasileira, sobre a eleição norte-americana, sobre a política brasileira, nacional, local, estadual, tudo aqui para vocês A Hora da Democracia. Grande abraço e até a próxima.